O trem já havia partido de King's Cross, levando seus filhos para mais um ano em Hogwarts, mas Harry ainda sentia o vazio da despedida no ar. James Sirius, sempre confiante, havia saído às pressas para encontrar seus amigos, enquanto Albus Severus acenou um pouco mais devagar, ainda incerto sobre sua própria jornada. Lily Luna, a mais nova, já estava ansiosa para se juntar aos irmãos em suas aventuras. Harry se despediu com um sorriso, mas seu coração estava inquieto. Com a estação ficando para trás, ele se pegou pensando em voltar a Godric's Hollow, algo que raramente fazia. O lugar trazia lembranças dolorosas, mas também uma conexão com seus pais, que por vezes parecia escapar de sua compreensão. Decidido a explorar mais sobre suas origens, ele aparata diretamente para o vilarejo silencioso. Ao chegar, o familiar cenário da casa destruída de seus pais o cumprimentou. A sensação de nostalgia e perda o envolveu enquanto ele caminhava pelos escombros que nunca haviam sido reconstruídos. Sua mão tocou a parede danificada, imaginando como seria crescer ali com sua mãe e pai em vez de uma infância cercada por tragédias. Algo no chão chamou sua atenção. Entre as tábuas quebradas e a poeira, uma pequena abertura. Harry se ajoelhou, puxando o que parecia ser um velho diário. As bordas estavam desgastadas pelo tempo, mas o nome de Lily Evans estava claramente gravado na capa. O coração de Harry acelerou. Ao abrir a primeira página, ele encontrou a caligrafia inconfundível de sua mãe. De repente, uma onda de emoção o dominou, e ele sabia que este diário continha mais do que simples lembranças. Talvez, finalmente, houvesse respostas que ele procurava há tanto tempo. As mãos de Harry tremiam levemente enquanto ele folheava as primeiras páginas do diário de sua mãe. Era estranho e íntimo, como se ele estivesse invadindo os pensamentos mais profundos dela, mas não conseguia parar. As primeiras anotações eram sobre seus dias em Hogwarts, amigos, aulas e, claro, James Potter. Mas havia outra figura que aparecia com uma frequência surpreendente: Severus Snape. Harry sabia que sua mãe e Snape tinham sido amigos próximos durante a infância, mas as palavras de Lily revelavam uma relação muito mais complexa. Ela descrevia Snape como alguém que a entendia de uma maneira que poucos podiam. Houve várias referências aos anos em que estudaram juntos, e a dor que ela sentiu ao se afastar dele quando ele escolheu o caminho das artes das trevas. Porém, ao passar para as páginas seguintes, o tom do diário mudou. Lily começou a expressar sentimentos que Harry nunca havia imaginado. Ela falava de um carinho que parecia ultrapassar a simples amizade. Havia detalhes sobre momentos que Lily e Snape compartilharam, encontros em segredo e conversas que ela nunca contou a ninguém, nem mesmo a James. E então Harry se deparou com uma frase que fez seu estômago revirar: "Severo sempre será parte de mim, mais do que James jamais saberá." A frase pairou no ar, deixando Harry confuso e ansioso. O que exatamente Lily estava querendo dizer? Ele não conseguia aceitar a ideia de que havia mais naquela relação do que ele imaginava, e as dúvidas começaram a se multiplicar em sua mente. Havia algo sobre sua própria história que ele nunca soube? Fechando o diário com força, ele sentiu o peso da descoberta. Aquilo poderia mudar tudo. Atordoado pelo que lera, Harry passou dias digerindo as revelações do diário. Cada vez que fechava os olhos, a frase "Severo sempre será parte de mim" ecoava em sua mente. Inquieto, ele decidiu buscar respostas. Afinal, se havia alguém que conhecia todos os segredos de Snape, esse alguém seria Alvo Dumbledore. Harry foi até Hogwarts e, ao entrar no escritório da diretora, sentiu o familiar arrepio ao encarar os retratos pendurados nas paredes. O retrato de Dumbledore, como sempre, estava ali, com seus olhos brilhantes atrás dos óculos de meia-lua. "Professor Dumbledore", começou Harry hesitante. "Eu encontrei o diário da minha mãe. Ele fala sobre Severo Snape de um jeito que..." Dumbledore, com um olhar grave, interrompeu. "Harry, há muitas coisas sobre Severus que nunca foram ditas, e algumas que talvez você nunca devesse saber." Aquela resposta enigmática apenas aumentou a angústia de Harry. Ele implorou por mais informações, mas Dumbledore, mesmo em forma de retrato, se mantinha vago.
Decidido a ir mais fundo, Harry procurou pela penseira, o mesmo artefato que usara anos atrás para explorar as memórias de Snape. Voltando àquela bacia prateada, ele se preparou para revisitar as lembranças que Snape deixara. Com um profundo suspiro, Harry mergulhou nas memórias. De repente, ele se viu em um ambiente escuro e familiar, o campo fora da Casa dos Gritos. Snape e Lily estavam juntos, anos antes de sua morte, discutindo em tom baixo e ansioso. "Não podemos fazer isso, Severo. James nunca entenderia." A voz de Lily era de dor. "Eu nunca quis isso para você, Lily." Snape respondeu, sua voz carregada de pesar. O coração de Harry acelerou. Ele estava mais perto da verdade do que nunca. Ao mergulhar mais uma vez nas memórias de Snape, Harry viu uma nova cena se desenrolar diante de seus olhos. Estava de volta à Casa dos Gritos, onde Snape e Lily, mais jovens, conversavam em um tom baixo e sério. O ar estava pesado, e Snape parecia angustiado, como se carregasse um fardo muito maior do que Harry jamais imaginara. "Eu não posso fazer isso, Lily," Snape disse, sua voz carregada de emoção. "James nunca aceitará, e o menino sofrerá demais se souber a verdade." Lily enxugou uma lágrima que escorreu por seu rosto. "Severo, ele precisa ser protegido, e você sabe disso. O feitiço é a única maneira." Sua voz tremia com a gravidade do que estavam prestes a fazer. Snape balançou a cabeça, relutante. Um feitiço de transfiguração tão poderoso? E com o voto perpétuo atrelado? Ele hesitou, lutando com as palavras. "Isso significa que ele nunca poderá saber quem realmente sou. E se algo acontecer a você, ele nunca verá meu rosto refletido nele. Ele crescerá acreditando ser filho de James." Lily assentiu tristemente. "James é o pai que ele precisa, Severo. O voto garantirá que o feitiço se mantenha, mesmo depois da minha morte. Harry vai se parecer com James, como todos devem acreditar." Harry sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A revelação era devastadora. Sua própria aparência, o semblante que sempre associou ao pai, era fruto de um feitiço, um sacrifício feito para protegê-lo. E Snape era seu verdadeiro pai. Ainda atordoado pela descoberta, Harry decidiu que precisava confirmar essa verdade. Ele sabia que a única forma de confrontar seus sentimentos e entender completamente o sacrifício de sua mãe e Snape seria usar novamente a Pedra da Ressurreição. De volta ao cemitério em Godric's Hollow, o ar estava denso e frio. Harry segurou a pedra com firmeza e, como antes, murmurou as palavras que invocariam seus pais. Em instantes, as figuras de Lily e James apareceram diante dele. Harry começou, a voz trêmula. "Eu sei da verdade. Eu sei que Snape é meu verdadeiro pai, e que vocês fizeram isso para me proteger. Por quê?" Lily olhou para ele com olhos cheios de tristeza, mas também de amor. James, ao lado dela, manteve o olhar suave, sem amargura. "Harry, nós fizemos o que acreditávamos ser o melhor para você", começou Lily. "Quando você nasceu, Severo e eu tomamos a difícil decisão de usar um feitiço de transfiguração. O mundo era perigoso, e você precisava parecer filho de James para ser protegido. O voto perpétuo garantiu que o feitiço nunca se desmanchasse, mesmo após minha morte." James assentiu. "Eu amei você como meu próprio filho, Harry, desde o primeiro dia. Não importa quem foi o pai biológico, sempre fui seu pai de coração, e isso nunca mudará." Harry sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. As palavras de James e Lily trouxeram uma nova luz à situação, mas o fardo de carregar essa verdade era esmagador. "E Snape?" ele perguntou, sentindo o peso do nome. "Ele sabia? Como ele viveu com isso?" Lily olhou para o chão. "Severo fez o maior sacrifício de todos. Ele te amou de longe, protegendo você das sombras. Ele sabia que a verdade o afastaria, mas ainda assim arriscou tudo por você." Com a revelação dos espíritos de seus pais ainda ecoando em sua mente, Harry voltou para a penseira, sabendo que precisava revisitar as memórias de Snape com uma nova perspectiva.
Ao mergulhar novamente, ele percebeu detalhes que haviam passado despercebidos antes. Snape estava presente em momentos cruciais da vida de Harry, sempre observando de longe. Mas agora, ao ver as memórias através do novo prisma da paternidade, as ações de Snape ganharam um peso completamente diferente. A cada interação, a cada olhar severo, havia uma profundidade emocional que Harry nunca tinha notado. Em uma memória particularmente marcante, Snape estava sozinho em seu escritório, segurando uma foto de Lily nos braços. Seus olhos, normalmente frios e controlados, estavam cheios de uma dor que Harry reconheceu agora como o luto de um pai. "Eu fiz tudo por ele, Lily", murmurou Snape, quase como se estivesse falando diretamente para ela. "Mas ele nunca poderá saber." Harry sentiu seu coração apertar. A figura de Snape, antes apenas um professor implacável e amargo, agora se revelava como um homem que suportara uma dor inimaginável por ele. Ao sair da penseira, Harry finalmente começou a aceitar que Snape era mais do que jamais tinha imaginado. Seu verdadeiro pai, que mesmo sem reconhecimento, dera tudo para mantê-lo seguro. Ele sabia que precisaria carregar essa verdade, mas também honrar o sacrifício feito por Snape e seus pais. Com a verdade finalmente exposta, Harry sabia que precisava ir até o túmulo de Snape para encerrar o capítulo mais doloroso de sua vida. O caminho até o cemitério era silencioso, e o peso do que estava prestes a fazer parecia quase insuportável. Chegando à lápide de Snape, Harry se ajoelhou, sentindo o vento frio envolver seu corpo. As palavras pareciam difíceis de sair, mas ele sabia que precisava dizê-las. "Severo", começou a voz hesitante. "Eu sei a verdade agora. Sei que você é meu pai e que tudo o que fez foi para me proteger. E eu te perdoo. Não só por isso, mas por tudo. Pela vida que você teve que viver em segredo. Pelos sacrifícios que você fez sem que ninguém soubesse." Harry sentiu uma onda de emoções tomar conta dele. Por tanto tempo, ele havia visto Snape como um inimigo, alguém que não o entendia. Agora, tudo isso parecia tão distante. Ele era fruto de um sacrifício maior do que jamais poderia ter imaginado. "Eu nunca poderei retribuir o que você fez por mim, mas posso honrar sua memória. Posso ser o homem que você e minha mãe esperavam que eu fosse. Obrigado." Com a mão trêmula, Harry tocou a lápide uma última vez antes de se levantar. Ele sabia que a aceitação não viria de imediato, mas aquele momento foi o primeiro passo. Ao se afastar do túmulo de Snape, sentia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Agora, com o peso da verdade completamente revelado, Harry decidiu que era hora de compartilhar a história com seus filhos. Reuniu James, Albus e Lily em uma noite tranquila, sentindo que eles também precisavam entender o verdadeiro legado de sua família. "Há algo que vocês precisam saber sobre nossa história." Harry começou, enquanto os três olhavam para ele com curiosidade. "Por muito tempo, eu acreditava que meu pai era James Potter. E ele foi, de muitas maneiras. Mas recentemente, os filhos de Harry prestaram atenção e ele explicou com cuidado como Snape, seu professor e aparente inimigo, era, na verdade, seu pai biológico. Contou sobre o feitiço de transfiguração lançado por Lily para protegê-lo e como esse segredo ficou enterrado sob um voto perpétuo. Snape fez sacrifícios que poucos compreenderam, mas ele me amou de uma maneira que nunca pude ver, e agora eu entendo." James, Albus e Lily ficaram em silêncio, absorvendo as revelações. Albus, especialmente, parecia afetado, talvez pela ligação que sempre sentiu com o nome de Snape. "O que importa é que somos parte de algo maior", continuou Harry. "E devemos honrar cada parte de nossa história, mesmo as partes mais difíceis." Os três filhos assentiram, e Harry sentiu que finalmente estava construindo um novo legado. Um legado que honrava tanto James quanto Snape e que viveria através deles.